noite, gente. Graças e paz. Ai, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse ambiente, Senhor, propício para ministrar a Tua palavra. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estão escutando bem? Amém? Amém, meu Deus. Tu é um Deus bom. Aleluia. Você é alegre, gente. Amém? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Isso já é um grande motivo para a gente estar rendendo graças a Deus. Amém? Vamos falar um pouco hoje sobre fé, certo? E, a princípio, quando... Não sei se acontece também com vocês, mas quando nós falamos sobre fé, né, ou quando a gente fala a palavra fé, é como se a gente espera um milagre imediato, né, algo extraordinário de Deus naquela hora, né? E andar em fé é justamente quando a gente não está vendo as coisas acontecerem. Mas mesmo assim a gente rende graças a Deus, porque nós sabemos e confiamos e temos convicção que Ele vela para cumprir Sua palavra. Amém? Então, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo, né, de andar em fé. Amém? Então, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Vou fazer uma leitura aqui. Então, Números 13, a partir do 1º. Que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então não foram qualquer pessoas, foram os príncipes, os cabeças do povo de Israel. Amém? No 25, né, no versículo 25, a gente vai continuar. Então, do 4 ao 24, Moisés dando algumas ordens, né, para eles espiarem. Então, eles tinham que fazer o raio-x daquela terra, certo? Da terra que Deus disse que ia dar a eles. Amém? E a partir do 25 diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Então, até aí tudo bem. Amém? Então, eles foram dar o relatório dos 40 dias que eles estavam lá na terra. Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira de Jordão. Então, até aí estava tudo bem. Por quê? Eles estavam fazendo o que foi pedido para eles fazerem. Olha, lá verdadeiramente é uma terra que manda leite e mel, ela dá fruto, tem um pessoal lá, eles têm cidades, são fortificadas. Então, eles estavam dando o que eles tinham pedido, certo? E Caleb, né, para acabar com chave de ouro, ou pelo menos era para acabar com chave de ouro, né, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse:
eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, um dos espias, que foi Caleb, né, já deu o bizu. Ó, essa terra mana leite e mel, essa terra tem vários frutos, né, e a Bíblia diz que eles cortaram um cacho de uva e teve 2 homens trazer, né? Então, era uma terra fértil, certo? E Caleb, em fé, né, disse: olha, já está tudo certo, Deus falou, a terra é boa, né, a gente se agradou do que viu, então vamos embora, vamos partir, né? Porém, literalmente o versículo começa assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram, os cabeças: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, a partir daí, eles começaram a ter uma visão distorcida do que Deus tinha falado. Bem? Enquanto eles espiaram, enquanto eles deram o relatório, enquanto Caleb disse: olha, vamos lá e subimos que vamos possuir, em fé, os outros preferiram ficar com o que eles viram naturalmente, e não o que o que Deus falou espiritualmente, né? E é justamente isso que nos diferencia. Amém? Nós estamos entre 2 mundos, o visível e o invisível. Amém? Então, invisivelmente, Caleb tinha certeza, porque ele tinha convicção da palavra de Deus, e queria, né, que o povo subisse para possuir a terra. Os outros cabeças estavam na visão terrena, no natural, naquilo que eles viam. E naturalmente, né, eles não iam combater com aquele povo, né? A Bíblia diz que eles eram gigantes. Como é que você vai derrubar um gigante, se não for Deus no negócio? Amém? Então, é justamente isso que nós vamos falar hoje, certo? Entre o mundo visível, o mundo natural, e o mundo invisível, o mundo espiritual. Amém? Eu passei um breve tempo na UFAL, né? Por esse breve tempo, lecionei matemática, e como ela era licenciatura, tinha algumas matérias de humanas. Em uma delas, eu não me recordo o nome precisamente, só sei que eu me recordo do assunto, né? O professor, na época, ele era monitor, ele era aluno de filosofia, e o cara dava umas viagens, meu irmão. E uma dessas, ele falando lá, ele disse: olha, tem essa parede aí, então vamos supor aqui a parede. Essa parede é que cor? Aí todo mundo: é cinza. Aí ele: mas isso é relativo, pode ser branca. Estou vendo que o negócio é cinza, como é que o negócio é branco, né? E ele dizia: porque não existe verdade absoluta, para outra pessoa pode ser branca, mas para você é cinza, que não sei o que, aquelas viagens. Eu disse: meu irmão, que negócio. Mas, verdadeiramente, nós temos que pegar uma parte disso, certo? Porque o quadro que é pintado, né, na frente da gente, mesmo sendo verdade, não necessariamente a gente precisa se submeter àquilo. Amém? Diferente dele, eu sei que existe uma verdade absoluta, né? Uma verdade acima das verdades. Mesmo que eu esteja vendo algo, mas eu sei, porque sei que se Deus falou algo contrário daquilo que eu estou vendo, então é mais real aquilo que Deus falou do que aquilo que eu estou vendo. Amém? Então, em Hebreus 11, diz assim, 11:3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Olha que legal, outras traduções diz: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. E é justamente o mundo invisível e o mundo visível. Amém? E quem criou não foi esse mundo aqui que nós estamos, né? O Criador veio do invisível, que criou as coisas que a gente vê. Então, necessariamente, aqui está submetido às coisas que a gente não vê. Amém? E é justamente nesse conceito que nós temos que começar a andar em fé. Não pelas coisas que nós estamos vendo, mas sim pela palavra de Deus. O que ela está falando a nosso respeito? Amém? O que a palavra diz em respeito a determinada situação? Ah, mas você não entende. A minha geladeira está vazia. E a gente não pode negar o que a gente está vendo, já a gente vai ver isso, certo? A geladeira pode estar vazia, né? Mas a palavra diz que Deus vai suprir as nossas necessidades. Aí a gente vai ter que escolher entre se submeter a uma geladeira vazia ou se submeter à palavra de Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor vela pela sua palavra. E se o Senhor disse que vai suprir as nossas necessidades, então eu creio em nome de Jesus que recursos vão chegar. Ô, irmão. Amém? E eu dei um exemplo de uma geladeira vazia, mas serve para tudo, irmãos. Para tudo. O que a gente vê serve. Amém? Em Romanos 4, a partir de 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aqui ainda está bom, quer dizer, está maravilhoso. Ele está crendo porque teve uma palavra. Você vai ser pai de nações, Abraão. Amém. Agora, o caldo começa a esquentar agora, que diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade das promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometia. Amém? Então, o que está dizendo aqui? Abraão não negou, ele considerou. Cara, eu estou com 100 anos de idade já, a minha esposa também já naturalmente está numa idade que não pode ter mais filhos, né? Ainda tem um adendo que Sara era estéril, né? Um pequeno detalhe, né? Mas mesmo ele tendo consciência, né, daquilo que ele estava vendo, que ele estava presenciando, ele não enfraqueceu. Amém? Ele confiou só na palavra de Deus. Amém? Então diz que ele não duvidou, ele não foi incrédulo. Amém? Mesmo ele tendo noção que ele era um ancião de dia já, ele tinha 100 anos. Sua esposa estéril também já velhinha. Mas ele não teve incredulidade. Amém? Ele confiou. Se Deus diz que vai acontecer, então vai acontecer. Amém? E olhe que Abraão não tinha nem a Bíblia. Né? Mas o testemunho interior, amém? Né? A convicção, a confiança que ele tinha em Deus, né? Dele entender, né, que existe uma realidade, né, mais real e mais poderosa e mais forte do que a realidade que ele estava e que nós estamos. Isso a Bíblia diz que imputou ele como justiça. Amém? Hebreus 11:6. De fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então, eu passei um tempo, né, da minha vida só crendo na primeira parte, né? Só crendo que Deus existia, amém? Mas a palavra diz que a gente tem que crer que Ele existia e tem que crer que Ele vai nos recompensar, amém? Então, aqui diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque fé é a única forma da gente se relacionar com Deus. Amém? Se Deus está no mundo invisível e a gente está no mundo visível, como é que vai fazer essa conexão? Só pela fé. Não tem outro jeito de você se relacionar com Deus, se não for por fé, né? Até existe, mas não agrada, né? Porque ele disse, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode até estar sem fé, mas não está agradando. O relacionamento não está bom. Amém? E ele dá duas características, né? Então, tem que crer, né? E eu acho que esse é o mais fácil, entre aspas, né? Porque na hora do vamos ver, do pega para capar, né? A gente tem que lembrar dessas coisas, né? A gente tem que lembrar dessa palavra, né? Eu tenho que crer que Deus existe, né? E ainda mais, eu tenho que crer também que Ele vai me recompensar. Amém? Então, que isso, irmãos, fique impregnado na gente, certo? O andar em fé é justamente ter esse relacionamento com Deus. Amém? Não ter incredulidade nas coisas que a palavra diz, principalmente a nosso respeito. Se a palavra diz que nós somos justos por intermédio de Cristo Jesus, então cabe a nós aceitar que nós somos justiça de Deus. Amém? Se a palavra diz que nós somos sarados por intermédio de Cristo, então cabe a mim aceitar que eu sou sarado. Ah, minha dor de cabeça, minha dor não sei de quê. Não tem, não existe mais dor sua, pelo menos. Mas você não sabe não, dói. Sim, e aqui ele fala, né, que a gente não pode, andar no mundo da lua. Não, a gente tem que reconhecer, está doendo, amém. Mas a palavra diz que eu sou sarado em Cristo Jesus. Amém? A palavra diz que eu sou próspero. Mas eu só estou no cheque especial, do dinheiro que pega é para pagar a conta. Então, irmãos, primeiro, a gente tem que aprender como a gente está gastando as coisas, o nosso recurso. Amém? Então, se está tudo certo com os nossos gastos, então a gente tem que crer na palavra. Se eu sou próspero, então vai se manifestar a prosperidade na minha vida. Amém? Mesmo que o quadro, né, esteja, né, pintado de outro jeito, mas a palavra diz que nós somos prósperos. Amém? Então nós somos prósperos. Amém? Então, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, a partir do 1. Olha que interessante. Paulo fala à igreja de Coríntios: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual
e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Paulo aqui está falando daquelas pessoas que a gente começou, os hebreus, que a gente começou a mensagem, né? Então, eles estavam no deserto e de dia se fazia uma nuvem, para não corar, para eles não suarem, né? Para não queimar a pele. Aí de noite era um fogo para esquentar, para eles não terem frio, né? Aí os pés dos meninos cresciam, aí a sandália crescia junto. Aí os meninos cresciam, aí a roupa crescia junto. Ah, estou com fome, não tem comida não. Aí, maná do céu, mantimento. Amém? Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Olha, Jesus estava se revelando para eles. Amém? Então, esse zelo, esse cuidado, quantas das vezes a gente, meu Deus, e agora como é que vai ser? E chega provisão. É Jesus dizendo, eu estou aqui. Eu estou junto de vocês, eu não abandonei vocês não. Amém? Então, eles tinham duas opções, os coríntios, nós. Ou a gente se firmar naquilo que a palavra diz, aquilo que Jesus faz sobre nossas vidas, o que Deus faz nas nossas vidas, né? E a gente ter convicção nisso, certo? E viver para isso. Ou a gente ser incrédulo e murmurador e ver sempre as coisas ruins. E foi isso que eles fizeram. Então, continuação. Todos eles comeram só do manjar espiritual porque seguia a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da memória deles, da maioria deles, perdão. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Então teve que passar uma geração. Eles ficaram 40 anos porque duvidaram da palavra. Porque não tiveram convicção. Não tiveram coragem de crer. Preferiram murmurar em vez de agradecer. Porque eu acho, né? Pelo menos na minha vida, eu tenho mais motivo de agradecer a Deus em qualquer circunstância de que duvidar da palavra ou de que murmurar. Ah, o pneu furou. Deus, graças a Deus, muito obrigado pelo meu carro, porque antes era um sacrifício até para arrumar a passagem de ônibus e hoje eu tenho um carro. Amém? Então, cabe a nós ver a situação da forma que a gente quer. A verdade é essa. Entendeu? Ou a gente vê a situação no mundo natural, do que a gente está vendo, que é uma verdade, não deixa de ser. Ou a gente crê na situação no mundo espiritual, no mundo invisível, que é uma verdade maior do que a gente está vendo. Um negócio meio de doido, né? Mas é isso mesmo. Né? As coisas loucas veio para confundir as sábias mesmo. Amém? E é para quem crê. É para quem quer andar no sobrenatural de Deus. Fé é para quem tem coragem. Amém? De romper em fé. Amém? Esses dias teve, não sei se vocês viram, o João Gabriel, que estava com a gente, né, no acampamento. Ele fez um curso para ajudar o pai dele a construir a casa. Né, então, ele contou a história lá, não vou contar com detalhes, lógico, também não vou lembrar de tudo, mas pelo que eu entendi foi o seguinte: o pai dele fez um empréstimo num banco, o empréstimo não saiu, e o pai dele preferiu crer na palavra, romper em fé, e está construindo a casa. Então está mais da metade, a casa já feita, sem o empréstimo ter saído. Então, para ele ajudar, para honrar o pai dele, no dia do aniversário do pai dele, que é o pastor João Roberto, certo? Da Verbo da Vida, né? Ele
criou um curso e vendeu o curso, e esse recurso que vai chegar vai ajudar a construção da casa do pai dele. Né? E eu estava até falando com a Laís, poxa, Laís, tá sem limite do cartão para passar, mas eu quero, quando a gente vai pagar o cartão, eu quero ofertar na vida dele. Vai me abençoar, porque é um menino super inteligente, quem estava lá no acampamento, ou quem assistiu, está no YouTube também as ministrações, é um menino de Deus, é um homem de Deus, né? Ele é líder lá dos jovens, e assim, vai me abençoar, mas estava comprando pela causa, né? E passando os stories, né? Aí teve uma irmã que disse, João, manda o Pix do seu pai, no aniversário dele, a gente pode contribuir, ofertar na vida dele e tal. E quando ele mandou o Pix, eu, agora é minha vez. Olhei uma conta, um negocinho, olhei a outra, tinha outro. Sei que, assim, foi uma oferta, né, naturalmente irrisória. Certo? Foi o que eu tinha na conta, fiz o Pix para ele. Com a vergonha, disse, meu Deus, o que é que ele vai pensar? Né? Aí depois eu, não, mas ele é tratado, rapaz, se preocupe não, que ele vai entender. Né? Mas aí eu ofertei na vida dele. Quando foi essa semana lá no trabalho, do nada, chegou uma pessoa lá e fez, ô Délio, falta quantas parcelas do teu IPVA? Eu disse, falta 2, dá quanto? Tanto. Imprima aí, eu vou pagar. Na hora veio a semente. Na hora, se você semeou numa terra fértil, independente do valor, mas foi o que você pôde dar naquela hora. Amém? Então, irmãos, está na Bíblia, dá e dá-se-vos-á. Amém? A minha última ministração eu falei sobre isso, sobre o reino de Deus. Amém? Então a gente planta para colher. Eu estou sendo sincero, eu não ofertei para pagar o meu emplacamento. Não foi com esse propósito. Até porque não está atrasado e estava já nas contas do próximo mês. Amém? Mas Deus não está satisfeito só de suprir as nossas necessidades. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção, irmãos. Amém? Mas há um processo e Deus deixou, né, um sistema da gente mesmo nos abençoar por intermédio da sua palavra. Amém? Então, o que a Bíblia diz? Uns plantam, outros regam, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Amém? Então, se a gente for com esse intuito, amém, de plantar e de regar, vai chegar crescimento em todas as áreas. Amém? Profissional, pessoal, ministerial, financeiro, né, saúde, o que você imaginar, Deus está disposto, né, em fazer o sobrenatural a favor da gente. Amém? Então, vou ler o último versículo aqui. Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, Deus não se agradou porque eles não tinham convicção na sua palavra. Né? Então, eles preferiram, né, duvidar do que acreditar. Então, quando a circunstância vem, a gente está também com essas duas bolas, né? Ou do crédito ou da dúvida, ou da gratidão ou da murmuração. Amém? Então, 1 Coríntios 10, né, a continuação, no 10 diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha que coisa. Então, murmuração, irmãos, traz morte. No nosso caso, traz morte espiritual. Amém? Então, a nossa dúvida, né, quando nós não temos convicção, então, se gera uma dúvida, e nessa dúvida vai gerar uma murmuração, e nisso vai nos afastando de Deus.
Nós vamos morrendo espiritualmente. Então, repito, só existe um caminho de comunhão com Deus, que é pela fé. Amém? Então, destruídos pelo exterminador, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, que sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Então, aconteceu com eles, serviu de exemplo para a gente, né? Então, é melhor, tem um ditado que diz ao contrário, mas é melhor eu aprender com os erros dos outros do que com o meu, pelo menos eu acho. Né? Ah, fulano errou e que? Pronto, já sei, eu não posso fazer mais isso. Amém? Então, isso foi escrito para a gente aprender mesmo. Olha, eles fizeram isso, eles não creram, eles não acreditaram, era para eles fazer diferente, e nós hoje temos a chance de fazer diferente. Nós temos a chance de fazer a coisa certa, em meio à circunstância, independente de. Amém? Ou a gente crê, ou a gente duvida, ou a gente agradece, ou a gente murmura. Né? O poder está na nossa palavra, na nossa boca. O que vamos falar em meio à circunstância, né? E como nós vamos agir, né? Porque tem gente que faz por osmose também, né? Amém, eu creio, mas no coração eu não creio nada, já aconteceu tantas vezes, né? Mas para não ser, como é que fazer, repreendido, não, estou crendo, não sei o quê. Mas no coração, mas a gente tem que ser sincero. A gente tem que primeiro chegar no nosso coração, essas verdades. Quando a convicção chega dentro, então a gente externa. A gente externa a fé. Amém? Então a gente tem que parar de reclamar pela vida que a gente não tem. A gente tem que parar de reclamar pelo carro que a gente não tem. A gente tem que ser grato pelo que nós temos. Amém? E gratidão anda colado, grudado com a fé. Não existe gratidão sem fé, né? E quando nós temos fé, nós geramos gratidão também. Então uma coisa leva a outra. Amém? Então a partir do momento que nós somos gratos pelo aquilo que nós temos, né? Deus, muito obrigado porque eu estou respirando. Uma coisa tão natural, tão automática, a gente nem sente, né? A não ser que a gente precise, né? A não ser que aconteceu alguma coisa, a gente debaixo d'água, não está conseguindo sair, e tá, como é bom respirar, né? Quem teve esse vírus do Satanás dos infernos, né? Que puxava e cadê o fôlego? Aí a gente começa a dar valor a essas coisas, né? E dar graças a Deus. Muito obrigado, Pai, porque eu estou respirando. Sabe, irmãos, é nas pequenas coisas mesmo, né? E essa gratidão vai gerar galardão. Amém? Então, o nosso coração grato, o nosso coração cheio de fé, o nosso coração cheio de convicção, vai gerar recompensa para nós. É isso que a palavra diz. Amém? 2 Coríntios 4, a partir do 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Cara, a bola está com você. Então, você vai chutar para onde? Você vai chutar para a tribulação, vai ficar naquilo, murmurando, ou você vai ver a glória eterna que está ali esperando? Né? Então, essa leve e momentânea tribulação, né? A Bíblia não diz que é pesada, né? Que é demorada. Leve e momentânea, independente de.
vai gerar um peso de glória. Aí sim, aí a Bíblia diz, um peso de glória eterna. Né? Porque as coisas que nós vemos são temporais. Né? Até Paulo, em 2 Coríntios mesmo, acho que no capítulo 12, né, que ele diz: quando eu estou fraco, eu sou forte, porque ele entendeu a graça de Deus. Então eu estou aqui em pé, já vou sentar ali. Então eu estou agora em pé, mas já vou estar sentado. Mas eu sou o Délio. Amém? Ninguém pode ser o Délio. Amém? Então, a gente tem que... essas coisas têm que estar impregnado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Sabe? Essas verdades, né, de fé, de convicção na palavra de Deus, de confiança daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala, tem que estar impregnado dentro do nosso coração. Amém? Então, como eu disse, a escolha está nas nossas mãos. Qual dos dois mundos vamos dar credibilidade? Né? Então, tem um mundo que a gente não pode deixar de mão, que é onde nós vivemos, né? É onde o negócio acontece, certo? E existe o mundo invisível, que é onde Deus está. E foi esse mundo invisível que criou o que a gente está vendo hoje. Amém? Então, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, vão ficar para a eternidade. Aleluia. Amém? Então, era isso, irmãos, que eu queria passar para vocês, que a gente sempre esteja renovando a nossa mente com essas verdades. Sou mais que vencedor, sou justiça de Deus, sou raça eleita, sou sacerdócio real, sou próspero, sou curado, eu ando em saúde divina, sou bem-aventurado. Amém? Outrora eu era errante sobre a terra, tudo que eu fazia não dava certo, tudo que eu começava não concluía, mas hoje, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, eu sou um bem-aventurado. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que eu boto a mão dá certo. Amém? Então, a gente tem que crer nessas coisas e declarar, irmãos. Amém? O mesmo esforço da gente abrir a boca, de dizer que está com uma dor de cabeça, é o mesmo esforço de dizer que eu estou curado. Vai abrir a boca do mesmo jeito. Amém? A mesma esforço que a gente vai dizer, eu estou quebrado, é o mesmo esforço de dizer, eu sou próspero. Por intermédio de Jesus, eu sou próspero, porque eu sou uma nova criatura. As coisas passadas ficaram para trás e tudo que se fez novo. Então, essas verdades têm que estar impregnadas na gente, a gente tem que exalar isso. A gente tem que exalar a fé, a gente tem que exalar a convicção em Deus. Amém? A gente não pode deixar que as circunstâncias vai levar a gente a um modo que aqueles cabeças que eram pessoas referência da nação tiveram 40 dias, mudaram a cabeça de todo mundo, de quase todos. Só sobrou Josué e Caleb para contar a história boa, né? Pelo menos. Né? Porque os outros foram tudo, entraram na mente deles. Puxa, só tem gigante, não dá não, não dá. O cara fica declarando isso, o que é que vai acontecer? Não vai dar. Amém? Mas os sobreviventes, Josué e Caleb, entrou. Amém? Aquela fé que eles teve, aquela convicção que eles tiveram, né, fez que com eles entrassem os remanescentes. Amém? Os outros, o exterminador, não é? Esse filme, né? Só que esse é o exterminador do passado.
Não é do futuro não. O exterminador acabou com tudo, porque eles não tinham convicção. Eles não deram crédito. A murmuração entrou neles. E quando essa murmuração entra, Deus fica impossibilitado de fazer alguma coisa. Porque a glória, a unção, o favor de Deus, né, é tudo movido por fé. Amém? Mauro ministrou na célula, falou sobre o cego Bartimeu. E quase todas as vezes, irmãos, que eu escuto a história do cego Bartimeu, né, vem à tona a pergunta de Jesus: o que queres que te faça? E a maioria das vezes não é óbvio que ele queria que curasse a cegueira dele, mas não necessariamente. Se a mente dele tivesse cauterizada: rapaz, eu estou cego, né, sei que eu não vou ser curado, já estou há muito tempo aqui, vamos pelo menos pegar uma dignidade. Ô Jesus, me dê uma casa, né? Ô Jesus, me dê um emprego, por sair no meio da rua. Ninguém sabe, irmãos, como é que estava o coração dele, como é que estava a mente dele. Amém? Então, por isso que a gente tem que falar o que a gente quer. O que quer que te faça? Não sei. Não vai, tem que ter convicção. Onde eu quero chegar? Onde eu quero estar? Com quem eu quero estar? Amém? O que quer que eu te faça, cego? Cure, meu filho. Cure meus olhos, quero enxergar. Pronto. Porque ninguém sabe da mente de ninguém. Se ele tivesse acomodado naquela situação, aí o que é que Jesus poderia fazer? Se ele não queria ser curado? Salomão, a mesma coisa. O que é, Salomão, que você quer? Só poder pedir várias coisas. Era rei. Eu quero tua sabedoria, Senhor. E por intermédio da sabedoria de Deus, Salomão foi o rei mais rico que teve na história de Israel. E o mais sábio. Tão sábio que já matou a charada há muito tempo. O que há de novo debaixo do céu? Nada. Tudo passa, só a palavra de Deus fica. Pronto, é justamente o que a gente está falando aqui. Esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus, o invisível, vai ficar. Aí Salomão, aos 300 anos atrás, já tinha matado a charada, pela sabedoria que ele pediu, em humildade, porque ele poderia pedir várias coisas. Amém? Mas houve um desejo. Amém? Então tudo começa dentro da gente. Ou a gente fica onde nós estamos, acomodados, ou a gente rompe em fé para o sobrenatural de Deus. Amém? Onde é que Deus quer que a gente chegue? Qual é o propósito de Deus para mim? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? O que é que está faltando para isso acontecer? Se for da minha parte alguma coisa, então eu vou começar a fazer. Mas o impossível, o extraordinário, eu sei que Deus vela por mim. Eu sei que Deus vai fazer por mim. Amém? Então, acho que todos são de casa, mas se eu estiver vendo errado, tem alguém que queira, né, aceitar esse Deus poderoso, bom, glorioso, né, que muda a trajetória dos homens. Amém? Então, nós temos esse privilégio, né, de estar aqui adorando a Deus. Estava conversando hoje com um funcionário lá da gente, né, até ele é irmão também, Cristo, né, e a gente estava impactado com os desbravadores. Tem um pai, né, pai de 2 irmãos lá, trabalho lá com a gente, que ele era pastor, né, e quando eu viajo eu estava dizendo a ele, né, quando eu viajo com um dos meninos, né, com um dos filhos dele, é sempre várias histórias, porque tudo que foi de campo, no interior aqui de Alagoas, o pai dele pastoreou as igrejas, né? E era assim, não tinha, a comunicação era escassa, né? No tempo era só por carta, então já chegava o caminhão com a carta pastoral e dizia: olha, tu vai sair daí
tu vai sair daqui de Satuba e vai lá para Piranhas, para o campo de Piranhas. Bora, bota tuas coisas, que o caminhão já estava lá e os meninos não queriam saber de colégio de menino, não queria saber se o campo estava bom, se não estava, se ele estava com a vida estabilizada ou não. O pastor presidente falou, o caminhão está lá, bota as coisas e vá-se embora. E várias vezes aconteceu isso com os meninos. E a gente estava dando glória a Deus por esses homens, né? Porque hoje nós temos o privilégio de estar aqui, né, com conforto, né, que outras pessoas não tiveram, mas mesmo assim não desistiram, né? Se sacrificaram, né? Sacrificou a sua família, que ainda até é pior, né? Porque com a gente, beleza. Agora, com meu filho, com minha esposa, né? E esses homens de Deus, né, conseguiram romper em fé, né, com convicção. Porque, irmãos, é só fé e convicção para fazer um negócio desse, né? O cara, de uma hora para outra, está estabilizado, está numa cidade, né, já tem aquele costume, já conhece todo mundo, e chegar um caminhão, bora que o pastor mandou tu ir lá para o outro lado do estado. E o cara aí, sem murmurar, sem dar um ai, bora pessoal, bora que chegou o serviço, vamos embora que lá está precisando, aqui já está bom. Bem, então, é nessas coisas, irmãos, que a gente tem que se espelhar, né? De pessoas que desbravaram para hoje a gente estar com esse conforto que nós estamos hoje, né? E a gente desbravar também para as próximas gerações estar melhor do que a gente está hoje. Bem? Agora, isso só se faz com convicção na palavra de Deus, com convicção em Deus, com convicção daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele fala. Bem? Quando nós somos convictos, aí, meu filho, pode vir caminhão, carta de pastor presidente, né? Pode vir o que for, mas nós estamos debaixo de uma palavra. Amém? Então, fiquem todos na paz do Senhor. Amém?